Fala pessoal, tudo bom? Professor Fábio na área. Vamos começar o nosso curso? Lembrando que o nosso curso ele vai ser dividido em 5 etapas e a nossa primeira etapa é justamente sobre o Nicolau Copérnico, né? Então, lembrando que o nosso curso está dividido em 5 etapas e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira parte, que é justamente falar sobre o início da astronomia até a época do Nicolau Copérnico. Beleza. Para a gente poder entender como vai ser o nosso mini curso, eu gostaria de mostrar algumas referências bibliográficas. A história do mundo em 2 horas, a poeira das estrelas, a beleza dos diagramas, a história da astronomia, fascínio do universo, um livro sobre a biografia do Nicolau Copérnico, outro livro sobre a biografia do Nicolau Copérnico e mais um sobre o Nicolau Copérnico. Então, basicamente, nós vamos usar essas fontes para falar um pouquinho sobre o Nicolau Copérnico, tá bom? Então, para a gente poder entender um pouco mais sobre a história da astronomia, vamos fazer algumas perguntas simples. Primeiro, como o universo foi criado? Qual a origem da Terra? Como a Lua surgiu? Por que o dia tem 24 horas? E como as civilizações antigas interpretavam a astronomia? Religião e astronomia têm alguma relação? Essas perguntas a gente vai discutir durante o nosso curso e vamos perceber que sim, nós temos todas essas respostas. Então vamos lá. 13 bilhões e 700 milhões de anos antes de nós. Este é o nosso universo criança. Tudo o que já existiu, tudo o que já aconteceu. Começa aqui neste minúsculo feixe de energia menor que um átomo. E agora, a história como a conhecemos está prestes a começar misteriosamente. Por razões que talvez nunca saberemos, o nosso universo de repente estoura. Em um milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo. Passou de um tamanho menor que um átomo para maior que uma galáxia. Vuf! Então, pessoal, nós começamos a perceber, né, que o Big Bang ocorreu uma grande explosão, como o próprio nome diz, e eu queria mostrar para vocês o que ocorreu nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, para a gente poder ter um contexto de como foi esse surgimento do universo segundo a teoria do Big Bang. Então, logo no início do Big Bang, né, lógico, teve o Big Bang, teve a união das 4 forças e a era de Planck. Em 10 elevado a menos 44 segundos, a temperatura do universo estava em 10 elevado a 32 kelvins. Então, nesse momento, a gravidade se separa de outras forças. Aí nós temos a teoria da grande unificação das forças nucleares forte e fraca e da força eletromagnética. 10 a menos 35 segundos após o Big Bang, a temperatura já estava diminuindo e estava em 10 elevado a 28 Kelvin. Nesse momento, nós temos a força nuclear forte se separa da força eletrofraca. 10 a menos 32 segundos depois, a temperatura já era 10 elevado a 27 kelvins. Então, nesse momento, teve o fim da era da inflação e o universo se expande rapidamente. Em 10 a menos 10 segundos, essa temperatura já estava em 10 elevado a 15 kelvins. E aqui nós temos a era da radiação. Forças eletromagnéticas e fracas se separam. Em 10 elevado a menos 7 segundos, essa temperatura já estava em 10 elevado a 14 kelvins. Então aqui nós temos a era das partículas pesadas. Os fótons colidem para constituírem prótons, antiprótons, quarks e antiquarks. Em 10 elevado a menos 1 segundo, nós temos a temperatura de 10 elevado a 12 kelvins. Então, nesse momento, é a era das partículas leves, né? A era leptônica. Os fótons retêm energia suficiente
apenas para construírem partículas leves, como elétrons e pósitrons. E após 3 minutos, essa temperatura já estava em 10 elevado a 10 kelvins, e aqui nós temos a era da nucleossíntese, ou seja, os prótons e elétrons interagem para formar nêutrons, e também os prótons e nêutrons formam núcleos de deutério, hélio e pequena quantidade de lítio e berílio. Então, minha gente, esses 3 minutos após o Big Bang, teve todos esses acontecimentos para que fosse criado o nosso universo. E nós temos alguns eventos sobre o Big Bang. Então, desses eventos sobre o Big Bang, nós temos que há 13,4 bilhões de anos ainda existia calor e pó. 12 bilhões de anos atrás, formaram-se as estrelas e os elementos que darão suporte à Idade do Ferro. E 4,7 bilhões de anos atrás, nasce o Sol, que reúne 99% do gás e da poeira do nosso sistema solar. E há 4,5 bilhões de anos nasce a nossa Lua. E a Lua é justamente um dos fatores primordiais para a existência de vida aqui na Terra. Então vamos refletir um pouco sobre o nascimento da Lua. Fundamental. 4 bilhões e meio de anos antes de nós. 4 bilhões e meio de anos antes, um objeto do tamanho de Marte bate no planeta a 40 mil quilômetros por hora. A Terra absorve grande parte do objeto. Mas um jato de restos de fundição é rebatido para o espaço. Num período de 1 ano, a gravidade reúne o material numa esfera secundária em órbita ao redor da Terra, onde tem ficado desde então. A formação da Lua foi um evento muito importante na história da Terra. E de fato, sua criação há mais de 4 bilhões de anos é muito importante para o clima da Terra de hoje. A Lua mantém a Terra firme. Sua força gravitacional evita que o planeta balance, salvando-nos de terríveis oscilações de clima. E a colisão que formou a Lua deixa a Terra inclinada em seu eixo, dando ao planeta um ingrediente-chave para a vida: estações do ano. Ter estações é muito importante para a evolução da vida na Terra. E ter uma certa estabilidade na inclinação dos eixos é muito importante também para a manutenção da vida na Terra. A gravidade da Lua também começa a diminuir a rotação da Terra, o que acabará prolongando nossos dias de 6 horas para 24. Então é isso. A gente começa a perceber a importância da Lua, que a Lua teve, né, para gerar vida aqui na Terra. Então, só o fato da Lua gerar aquela estabilidade e fazer que o dia transformasse de 6 para 24 horas, foi que possibilitou as mudanças climáticas aqui para nós na Terra, né? E continuando, além da Lua, nós temos algumas curiosidades sobre o universo. E eu queria apresentar para vocês justamente essas curiosidades. Vamos lá.
Imagina aí, 1.100 anos para dar a volta ao redor de uma estrela. Isso andando a 900 quilômetros por hora. Pessoal, nós somos literalmente poeira das estrelas. E falando nas estrelas, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre a questão das estrelas, para a gente poder prosseguir aqui no nosso curso, tá bom? E o que é que nós temos sobre as estrelas? Vamos ver aqui uma pequena apresentação sobre as estrelas. Vamos lá. Os antigos acreditavam que as estrelas da noite fossem eternas e imutáveis. Hoje sabemos que não é assim. Estrelas nascem, vivem suas vidas e morrem. A forma como uma estrela morre depende muito da sua massa. Uma estrela de pouca massa morre como uma anã branca. Uma estrela de muita massa, como um buraco negro. Se estiver entre essas massas, a estrela vira uma estrela de nêutrons. Estrelas passam suas vidas fundindo elementos ou forjando matéria. Esse processo começa com o mais simples dos átomos, o hidrogênio. A fusão dos núcleos de hidrogênio produz hélio e libera energia. É essa energia que faz com que as estrelas brilhem. Se a estrela é suficientemente grande, ela continuará forjando matéria criando elementos mais pesados, como hélio, carbono, neon, oxigênio. Mas em algum momento a estrela perderá o seu fôlego. A fusão de elementos cessará, a evolução da estrela chegará ao fim e ela morrerá. As estrelas menores terminam suas vidas como anãs brancas, uma bola brilhante de matéria branca e quente que se esfria lentamente ao longo de bilhões de anos. Apesar da fusão dos elementos já ter cessado nas anãs brancas, elas continuam brilhando por conta da sua temperatura astronomicamente alta. Essa é a morte que esperamos para o nosso Sol. Para as estrelas bem maiores, o fim da fusão dos elementos permite que a gravidade cause sérios estragos. Sem a restrição da fusão de elementos, a gravidade da estrela desconstrói as partículas e compacta tudo junto, da forma mais apertada possível dentro do que a natureza lhe permite fazer. O resultado disso é um buraco negro. A gravidade de um buraco negro é tão forte que qualquer coisa que se aproxime é sugada para o seu interior, inclusive a luz. Essa zona de perigo é chamada de raio de Schwarzschild. Entre as anãs brancas e os buracos negros, temos estrelas de nêutrons. Essas estrelas são compostas primordialmente de nêutrons, que são partículas neutras. Ernest Rutherford previu a existência de nêutrons em 1920, e 12 anos mais tarde, esses nêutrons foram observados por James Chadwick. Podemos encontrar nêutrons nos núcleos da maioria dos átomos. Eles também podem ser criados a partir de um processo chamado de captura eletrônica. Nesse processo, um elétron de um átomo se combina com um próton do núcleo, formando um nêutron e um neutrino. Neutrinos são extremamente rápidos e ardilosos, e simplesmente saem voando, mas o nêutron acaba ficando para trás. Essa é a chave para entendermos como estrelas de nêutrons se criam. Imagine que temos uma estrela morta, aproximadamente 50% maior em massa do que o nosso Sol. A gravidade dessa estrela é forte o suficiente como para esmagar os elétrons e prótons juntos, formando assim nêutrons e neutrinos. Esses neutrinos saem pelo espaço adentro, deixando para trás uma esfera de nêutrons. A gravidade continua esmagando esses nêutrons, mas eventualmente encontra um obstáculo: o princípio de exclusão de Pauli. Simplificando bastante, o princípio diz que as partículas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E agora você tem uma estrela de nêutrons. Vamos quantificar essa transição de anã branca para estrela de nêutron e buraco negro. Vamos supor que temos uma estrela morta e um medidor imaginário que nos permite mudar a massa dessa estrela. Vamos colocar esse medidor na massa solar 1, a massa exata do nosso Sol. Isso produz uma anã branca, uma esfera giratória de massa quente e branca mais ou menos do tamanho da Terra. Ao girarmos o medidor e aumentarmos a massa, a gravidade fica mais forte. A anã branca menor e começa a girar mais rápido. Uma vez que aumentamos o medidor para 1,39 massas solares, a gravidade se torna forte o suficiente para combinar os elétrons e prótons, formando assim nêutrons e neutrinos. Esse valor no nosso medidor é chamado de limite de Chandrasekhar. Essa estrela morta acaba de virar uma estrela de nêutrons. Ela diminui para uma esfera de rádio aproximado de 10 km e pode chegar a girar centenas de vezes por segundo. Se aumentarmos esse medidor ainda mais, a gravidade eventualmente chegará a ser forte o suficiente para colapsar os nêutrons e a estrela de nêutrons se desfaz e se transforma em um buraco negro. Esse ponto no medidor é chamado de limite de Thomann-Oppenheimer-Volkoff. A medida exata desse limite ainda não é conhecida, mas sabemos que abrange de 1,5 a 3 massas solares. Se fôssemos observar os componentes que formam uma estrela de nêutrons, nos daríamos conta de que ela não é feita 100% de nêutrons. O componente principal, obviamente, é o nêutron, mas há também prótons e elétrons na mistura.
Por girar rapidamente por conter essas partículas eletricamente carregadas, existirá em torno da estrela um grande campo magnético. Assim como na Terra, o campo magnético não precisa se alinhar com o eixo de rotação. Quando a estrela gira, o feixe de energia é espalhado no espaço como se fosse um farol. Elas emitem um fluxo de energia constante. Por conta desse fluxo de energia, as estrelas de nêutrons às vezes são chamadas de pulsares. Estrelas de nêutrons, assim como os próprios nêutrons, foram previstas muito antes de serem observadas. Quase ao mesmo tempo em que os nêutrons foram primeiramente observados, os astrônomos Walter Baade e Fritz Zwicky previram que uma supernova pudesse gerar uma estrela de nêutrons. Em 1967, um pulsar foi observado. E desde então, muitas outras estrelas de nêutrons foram descobertas. Pessoal. Então, a partir desse vídeo, nós começamos a perceber o seguinte. Primeira pergunta que a gente já pode responder. O nosso Sol pode virar um buraco negro? Não, não pode. A gente percebeu que para virar um buraco negro tem que ser muito maior do que o nosso Sol. Então aí, esse vídeo que eu quis mostrar para vocês sobre as estrelas é porque durante o nosso curso nós vamos precisar de algumas ideias sobre algumas informações, basicamente como quais são os tipos de estrelas, como é que acontece o buraco negro. Então por isso a gente precisa dessas informações. Então vamos voltar ao contexto da história da astronomia. Então, voltando ao contexto da história da astronomia, como as civilizações antigas observavam a astronomia. É essa a ideia que nós vamos ter agora. Então, nos primórdios, tem alguns monumentos conhecidos, né, que já passaram em vários filmes relacionados a várias teorias, né, e que basicamente são conhecimentos advindos da astronomia. Um exemplo desses é o monumento do Stonehenge, né, que ele foi criado há 3.100 anos antes de Cristo, e que essas pedras elas estão alinhadas aos solstícios de verão e inverno, certo? E na foto de baixo, a gente está vendo que é uma foto, né, durante o solstício de inverno. Então, geralmente foram criados esses monumentos relacionados à agricultura, né, e outras teorias, que não cabe a gente comentar agora. Então, isso é um exemplo também relacionado à astronomia. Nós temos em Portugal algo parecido, que é o Crommelech de Almenes, e no Acre nós temos também o Stonehenge brasileiro, né? Ele é datado de 1.500 a 2.000 anos atrás, e ele marca os equinócios de outono e primavera. Nós temos também um observatório maia, também realizaram várias observações importantíssimas dentro desse contexto, o ciclo da Lua, de Vênus, do Sol e várias outras. E nós temos agora a ciência dos chineses. Então, os chineses, eles conseguiram fazer vários registros, várias observações importantes, né? Então, vamos destacar algumas, né? A civilização chinesa, ela inventou a pólvora, o foguete, a bússola magnética, o sismógrafo, o papel, bem como realizou observações sistemáticas e registros do céu. Também os chineses foram os observadores mais persistentes e precisos de fenômenos celestes no mundo antes dos árabes. Os chineses calcularam a duração do ano em 365 dias, 5 horas e 50 minutos. E tem registros de eclipses que datam de 720 a.C. Então, os chineses realmente fizeram várias observações. Eles têm registro de manchas solares de 28 a.C., fizeram observações de novas e supernovas, coisas que só foram conseguir há pouco tempo atrás aqui no Ocidente. Fizeram o primeiro registro do cometa Halley em 240 a.C., e o mais interessante ainda é o fato de que os arquivos chineses existem citações relativas a cerca de 75 possíveis novas e supernovas. Uma delas ocorrendo em 532 a.C. e outras entre 204 a.C. e 1604 da nossa era. Destas, apenas 3 ocorreram nos anos de 1006, 1572 e 1604, que foram notados aqui no Ocidente. Aqui é um mapa celeste, né, realizado pelos chineses. Mostram aqui o nosso céu, como é que a gente pode ver algumas constelações.
e foi feito em 1092 a.C. Também nós temos os gregos. Os gregos também têm muita influência na astronomia, vamos ser sinceros. Nós conhecemos vários filósofos, não só aqui na física, na filosofia e em outras disciplinas. E dos gregos, nós vamos destacar aqui o Aristarco de Samos. Ele viveu no período de 310 e 230 a.C. Tudo indica que ele foi o primeiro astrônomo. E ele já acreditava no modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol é o centro do universo. Infelizmente, vários trabalhos do Aristarco de Samos se perdeu, né, na Biblioteca de Alexandria, que lá foi destruída, né, houve um incêndio, então a maior parte dos trabalhos de Aristarco de Samos foi perdido durante esse incêndio. E também nós podemos destacar um pouquinho o Eratóstenes. Ele viveu no período de 276 a 197 a.C. Entre as várias realizações científicas, destaca-se o desenvolvimento de um mapa do mundo, um método para encontrar números primos chamado a peneira de Eratóstenes, e a estimativa do tamanho da circunferência da Terra. Ou seja, ele já acreditava que a Terra era redonda e não que a Terra é plana, ok? Não vamos focar nesse assunto, mas vamos prosseguir. E também temos o Hiparco, que viveu entre 190 e 120 a.C. Fez o primeiro catálogo de estrelas com cerca de 850 estrelas e estabeleceu a escala de magnitude das estrelas. Também descobriu a precessão dos equinócios, isso em 26 mil anos. Mediu a duração do ano com um erro de apenas 6 minutos. Também mediu a distância da Terra entre a Terra e a Lua com um erro de 1/60 e criou o primeiro astrolábio, instrumento usado para medir a distância angular de qualquer astro em relação ao horizonte. Ainda de acordo com ele, até o final da vida, Hiparco dedicou-se ao estudo da Lua e elaborou a previsão dos eclipses de 600 anos futuros. Então, pessoal, aqui a gente começa a perceber a importância, né, da evolução do pensamento científico. Alguns gregos já acreditavam que o correto era o sistema heliocêntrico. E eles também já acreditavam que a Terra era redonda e não plana. Mas essa ideia ainda não era totalmente aceita ainda, né? Convenhamos. Também nós temos uma figura que é fundamental no contexto da astronomia. Vamos falar do Ptolomeu, mas vou falar com detalhes daqui a pouco. Além de Ptolomeu, nós temos agora a astronomia persa. A astronomia persa tem essa figura, Al-Suf, que viveu entre 903 a 986 d.C., né? Fez a primeira observação conhecida da galáxia de Andrômeda, fez o registro mais antigo das nuvens de Magalhães e atribuiu o nome para várias estrelas, Aldebaran, Algol, Vega, etc. Vega é uma estrela muito linda, você olha no céu, geralmente é uma das mais brilhantes no céu. E também sua obra, O Livro das Estrelas Fixas, permitiu à astronomia moderna fazer comparações úteis na pesquisa das variações de brilho das estrelas. E esse aqui é o Livro das Estrelas. Esse ponto destacado é justamente onde se encontra a galáxia de Andrômeda. E aí nós temos a astronomia durante a Renascença. Nesse período descreve a história europeia, que vai do início do século XIV até o século XVI. Então, nesse período aí, a gente teve Copérnico, Galileu, Tycho Brahe, Kepler, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, entre outros. Eu quero destacar que durante a Renascença, a Igreja Católica dominava fortemente o pensamento da época. As artes e a ciência passavam pelo crivo de seus censores. Cientistas como Copérnico e Galileu apresentaram suas ideias e sofreram por causa delas na época, né? Alguns, como Giordano Bruno, foram queimados por apresentar interpretações científicas daquelas apoiadas, diferentes daquelas que a igreja apoiava. Então, assim, é uma época que não foi muito boa
para quem estudava astronomia na época, tá certo? Pessoal, como eu falei, o período da Renascença foi um período difícil, né, para os astrônomos, justamente por conta da dificuldade de poder discutir abertamente sobre as ideias da astronomia e assim evoluir o pensamento científico. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades ainda da história da astronomia. Agora, vamos lá. Curiosidades sobre a história da astronomia. Vamos lá. Anaximandro de Mileto, ele foi o primeiro homem a desenhar o mapa do mundo, ok? O Aristóteles, ele, lógico, filósofo grego, foi aquela pessoa que propôs a teoria do geocentrismo, né? Então, essa teoria do geocentrismo, ela nasceu a partir do Aristóteles. E a ideia do geocentrismo, ela foi logo de cara aceita primeiro. Vamos lá. Foi o Aristóteles que propôs essa ideia. E também porque quem for olhar para o céu vai justamente ter essa sensação que todos os planetas e o Sol e a Lua estão girando ao redor da Terra. Então, Aristóteles foi o criador do geocentrismo. Vamos destacar também o Aristarco de Samos, que foi o primeiro homem a propor o modelo heliocêntrico. A partir de algumas observações, algumas situações, ele observou e entendeu que o modelo correto seria o heliocentrismo. Também nós temos que o Ptolomeu, ele foi o maior representante do geocentrismo. Por que eu falo que ele foi o maior representante do geocentrismo? Porque ele fez várias adaptações do modelo geocêntrico para as novas ideias que iam aparecendo. Então, o Ptolomeu foi o maior defensor do geocentrismo. E nós temos também um outro dado importante, que é a figura do Cristóvão Colombo, que em 1492 ele eliminou qualquer dúvida sobre a Terra ser redonda, por conta das navegações, das grandes navegações. Então, Cristóvão Colombo, ele eliminou qualquer dúvida sobre a Terra ser redonda. Beleza? Vamos lá. Agora sim, vamos pegar um pouco mais pesado sobre a história da astronomia. Então, Cláudios Ptolomeus, ele foi aquela pessoa que aperfeiçoou a teoria do geocentrismo. E vamos entender algumas características do Ptolomeu. Nasceu em Ptolomaida de Hérmia, no Egito, né, sob o domínio de Roma. Viveu em Alexandria entre 120 e 160 depois de Cristo. Sua principal obra, né, Almagesto, que é o Grande Acordo, e é o principal apoiador da teoria do geocentrismo. Para Ptolomeu, o formato geocêntrico era fundamental, e vamos também lembrar que na própria Bíblia tem algumas citações que dão a entender, justamente dando apoio à teoria do geocentrismo. E aqui nós temos algumas obras realizadas por Ptolomeu, algumas publicações do Ptolomeu. E o que seria o geocentrismo defendido por Ptolomeu? É justamente isso aqui. A Terra no centro do universo, a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, todo mundo girando ao redor da Terra. E detalhe, vocês podem observar que os planetas também giram ao redor de uma outra trajetória que nós vamos chamar de epiciclos. Então, esse epiciclo aqui foi uma outra invenção do Ptolomeu para poder adaptar a teoria geocêntrica para as observações que a gente conseguia ver a olho nu. E por que a Igreja Católica apoiava tanto essa ideia? Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre uma citação direta da Bíblia, mas nas minhas aulas eu costumo dizer o seguinte: vamos filosofar um pouquinho. Deus criou o homem à sua imagem. Se Deus criou o homem à sua imagem e colocou o homem na Terra, em que posição do sistema solar tem que ficar a Terra? Lógico, tem que ficar no centro. E naquele momento que você fala que a Terra não está no centro do universo, de uma forma meio distorcida,
você está falando que Deus não é perfeito. Então, falar que Deus não é perfeito, a igreja condena. Então, por isso que a igreja não aceita a teoria do heliocentrismo na época. Então, por isso que o geocentrismo ganhou tanta força na época da Renascença. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essas citações que tem na Bíblia defendendo o geocentrismo, tá bom? Por que essa teoria era tão aceita no século XVII, até o século XVII? Justamente por questões, quem era leigo olhava para o céu e via o sol passando pela terra, a lua passando pelo nosso céu. Então, aquela sensação que a gente tem é justamente essa. Então, por isso que a teoria do geocentrismo ela foi tão aceita, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Ptolomeu? Vamos estudar um pouquinho mais sobre o Ptolomeu? O astrônomo do século I, Ptolomeu, aperfeiçoou a teoria de Aristóteles, calculando precisamente a trajetória dos planetas, que não se moviam aleatoriamente. Usando movimentos circulares complexos chamados epiciclos, Ptolomeu podia prever os trajetos prescritos e velocidades mutáveis dos planetas. Em outras palavras, o sistema de Ptolomeu previa com segurança o comportamento futuro dos planetas. Era outro passo na jornada do homem para entender e controlar o universo. The Ptolemaic system was extremely complex. It had all these planets going in loops, and it worked beautifully, but it was just wrong. The idea that you can predict something doesn't mean you understand the fundamental principles behind it. O sistema de Ptolomeu não revelava o universo com precisão, mas não era este o objetivo. He essentially showed that the positions of the planets could be calculated for any time past or future. It was a tour de force of mathematical understanding. Interestingly, the astronomy seemed to stand still for centuries after that. Pois é, pessoal. Ptolomeu, justamente, ele tentava adaptar a teoria do geocentrismo a tudo aquilo que ia sendo descoberto, ele conseguia fazer essas adaptações. Aqui é uma representação do modelo geocêntrico, né, do Ptolomeu. Está aqui a Terra no centro, os planetas girando ao redor da Terra. Ok? Vamos lá. Quais as dificuldades do geocentrismo? Uma das principais dificuldades em defender o geocentrismo, lógico, na época, era justamente por causa do planeta Marte. Então, o planeta Marte, o movimento dele gerava essa espécie aqui de laço. Ou seja, o planeta vai, aí ele volta e depois ele continua. Então, esse movimento visto aqui da Terra em relação a Marte é justamente um dos pontos da gente ter dificuldade de entender o geocentrismo. E também, por fazer outras observações, o geocentrismo começava a perder força, né? Então, aparece a figura do Nicolau Copérnico, que começou a defender o heliocentrismo. E o que é o heliocentrismo? Hélio de Sol, centrismo de centro, ou seja, o Sol no centro do universo. E é esse sistema que o Nicolau Copérnico começou a estudar e começou a perceber que era a forma correta da movimentação do balé dos planetas aqui no nosso sistema solar. Por que a igreja não apoiava essa ideia? Já expliquei, questões envolvendo citações na Bíblia e, lógico, pensamento sobre Deus. E por que essa teoria não era tão aceita até o século XVII? A mesma justificativa. É mais fácil aceitar o geocentrismo quando a gente não estuda, quando a gente só vê e começa a observar. Então, os motivos do geocentrismo ser aceito são os motivos do heliocentrismo não ser aceito. Isso na época. Vamos lá destacar novamente. E eu queria falar um pouquinho agora sobre o Nicolau Copérnico. Então, aqui tem um vídeo que a gente vai falar sobre o Nicolau Copérnico e entender um pouquinho sobre a sua história. Ironicamente, o defensor da teoria do heliocentrismo era um devoto diácono de Frauenburgo, na Polônia, chamado Nicolau Copérnico. He was a cathedral administrator.
working to help collect the rents, helping people who were sick. But in between, he was working on astronomy. Copérnico ficou intrigado pela complexa mecânica celestial de Ptolomeu. Mas ele encontrou uma solução inteligente quando retirou a Terra do centro do sistema solar. E a substituiu pelo Sol. When Copernicus put the planets going around the sun, he discovered that the planet Mercury, which goes around in about 3 months, automatically fell closest to the sun. And Saturn, the slowest planet, which goes around in about 30 years, automatically fell at the outside edge. Copernicus wrote, "In no other way do we find such a sure harmonious connection between the size of the orbit and its period." That seemed almost magical. Copérnico também afirmou que a Terra rotacionava, dando uma volta completa em torno do próprio eixo a cada 24 horas. Não era o céu, e sim a Terra que se movia. As estrelas que mudavam de lugar no céu a cada noite eram apenas uma ilusão criada pela rotação da Terra. Temendo ser repreendido pela Igreja, Copérnico só publicou sua teoria em 1543, quando já estava no leito de morte. E aqui nós temos agora um modelo, um GIF simples, mostrando o modelo heliocêntrico defendido por Nicolau Copérnico, ok? Está aqui os planetas girando ao redor do Sol. Pois é, pessoal. Nicolau Copérnico ele teve extrema importância na história da astronomia, né? Porque ele foi o primeiro a estudar um pouco mais a fundo sobre o movimento dos planetas. E como o vídeo anterior mostrou, ele percebeu que a Terra girava no seu próprio eixo e conseguiu observar, inclusive, determinar o quão distante estão os planetas em relação à Terra. Tá bom? Falando um pouco sobre Nicolau Copérnico, eu queria falar um pouquinho da vida dele. Então, lá no vídeo, nós já percebemos que ele trabalhava para a igreja, né? Então, ele tinha uma certa influência dentro da igreja. E por isso que para ele era um pouco mais complicado divulgar uma teoria heliocêntrica. Então, Nicolau Copérnico, em 1473, em Torum, recebeu o título de Cívicus Acadêmicos, ou cidadão acadêmico. Após a morte do pai, o seu tio bispo, o Lucas, fez com que ele estudasse nas melhores universidades. E foi em 1491 que ele foi estudar na Universidade da Cracóvia, famosa no ramo da astronomia. Em 1946, foi estudar Direito em Bolonha, norte da Itália. Em 1500, ele foi trabalhar em Roma, na Universidade de La Pienza. Lá foi trabalhar com matemática e astronomia. Em 1503, recebeu o título de doutor em Direito Canônico pela Universidade de Ferrara. Em 1506, voltou a trabalhar com seu tio. E em 1512, tornou-se cônego da Catedral de Frauenburg, na Alemanha, hoje Frombock, na Polônia. OBS. Essa nomeação assegurou-lhe segurança financeira para toda a vida. E a partir daí ele construiu um observatório em uma das torres da catedral. Então observa a importância que a igreja teve justamente na produção da teoria do heliocentrismo. Para Nicolau Copérnico, ainda em 1514, ele foi reconhecido como astrônomo. Foi convidado pelo Quinto Concílio de Latrão. Foi nessa época que ele escreveu sua primeira obra, Pequenos Comentários. Lógico que ele hesitou em publicar. Aí vamos lá. Por que a igreja apoiava tanto o geocentrismo? E é esse trecho aqui que eu quero destacar. Em um trecho da Bíblia, Josué ordenou que o sol ficasse parado. E para que o sol ficasse parado, o sol teria que estar em movimento. Ou seja, não era compatível com o heliocentrismo. Entenderam? Ou seja,
Se José ordenou que o Sol ficasse parado, é porque o Sol estaria em movimento. O Sol estando em movimento, ele giraria em torno da Terra. Daí vem o modelo geocêntrico. Então, essa é uma citação da Bíblia que defende o geocentrismo. E entre 1516 e 1521, o Copérnico trabalhou no castelo de Allenstein, hoje Austin. Não sei falar esse nome direito não, desculpa. Ainda sobre Nicolau Copérnico, houve uma guerra entre a Polônia e os cavaleiros teutônicos. O Copérnico organizou tão bem as defesas do castelo que resistiram até 1521. Então, Copérnico foi um dos negociadores do cessar-fogo. Ainda em Austin, o Copérnico trabalhava com astronomia. Ele mediu a altitude do Sol para determinar a data do equinócio. E em 1543, finalmente permitiu a publicação de suas teses em Nuremberg. O título: Das Revoluções das Esferas Celestes. Esse foi o trabalho que vai entrar para a história da humanidade. É esse trabalho de Copérnico que trouxe, que foi divulgado amplamente, e a partir desse trabalho de Copérnico, a astronomia avançou muito mais do que a gente esperava. Então vamos lá. Consequências do trabalho de Copérnico. Que em 1594 o Kepler calculou as órbitas, calculou com precisão as órbitas elípticas. Nasce a astronomia nova. Em 1822, olha só, foi publicado em 1543. Apenas em 1822, a sua obra deixou de ser proibida pela Igreja. E, para finalizar, nós vamos ver como ficou o Kepler, a situação do Nicolau Copérnico, né? Porque imagina aí, o cara trabalhava para a Igreja, exerceu um belíssimo trabalho, vocês viram aí na história do Nicolau Copérnico, porém, no seu leito de morte, ele divulga a sua obra. Ao divulgar a sua obra, lógico, que a Igreja não aceitou, e logo em seguida o Copérnico faleceu. Então, ele faleceu e simplesmente foi deixado de lado. Vamos ver como terminou a história do Nicolau Copérnico? Vamos lá. E é seu diagrama. 500 anos depois de sua criação, seu criador está finalmente recebendo a honra que nunca recebeu em vida. Ele foi enterrado na Catedral de Frombork em 1543, no mesmo ano que seu diagrama revolucionário foi publicado. Não sabemos por que seu túmulo nunca foi marcado, mas desde 1802, devotos de seu trabalho e vida procuravam seus restos mortais. Finalmente, em 2008, um esqueleto foi encontrado. E, milagrosamente, por causa de alguns cabelos dentro de um dos livros da Biblioteca de Copérnico, uma comparação do DNA provou a combinação, e uma busca de 200 anos havia acabado. A história completou um ciclo com o seu túmulo em Frombork. Foi um ato genuíno prover o descanso final para uma figura tão emblemática da história da ciência. Embora agora o homem seja apenas ossos numa caixa, o diagrama que fica acima do seu túmulo viverá para sempre. É o diagrama que mudou para sempre a nossa compreensão do universo e o nosso lugar nele. É isso, pessoal. Finalmente, né, o Nicolau Copérnico teve um enterro digno, conseguiram identificar via DNA seus restos mortais e finalmente conseguiu descansar num local de destaque, tá bom? E o trabalho de Copérnico realmente teve uma ampla influência na história da astronomia e que possibilitou grandes avanços, tá certo? Então, galera, último aviso. Primeiro, meu muito obrigado. Esse vídeo aqui ele vai ser o mais longo do nosso mini curso, porque a gente teve que retratar
literalmente do Big Bang até esse ponto aqui. Os próximos vídeos serão um pouco mais curtos, tá bom? Agradeço por ter assistido o nosso vídeo, participado da nossa primeira parte desse mini curso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais, galera. Valeu!